A paz do Senhor. Estamos aqui no podcast Relatos da Construção. Meu nome é Geisel de Paula e hoje, com muito prazer, nós iremos conversar, bater um papo, pegar o depoimento do pastor Paulo Rodrigues Moraes, faz parte da diretoria do Belém, e ele vai nos dar aqui o seu relato sobre esse tempo decorrido aí da construção do novo templo da Assembleia de Deus. Ele vai contar aqui a sua história, a sua versão da construção deste templo. A paz do Senhor, pastor Paulo, tudo bem com o senhor? A paz do Senhor, pastor Geisel, tudo bem? Um prazer. Satisfação estar aqui no podcast Relatos da Construção. É isso. Estamos aqui, né? Entrevistando pastores, profissionais envolvidos na grande obra da construção do novo templo da Assembleia de Deus. Pastor Paulo, vamos começar do início? Gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua conversão e a sua ligação com a Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Quando foi que começou, pastor? Geisel, pastor Geisel, né? Aí, tá me consagrando. Vamos voltar aí, 1984, interior do estado. Aceitei Jesus em dezembro de 84, na cidade de Teodoro Sampaio, onde nós residíamos com a família, né? E aí para frente começou a nossa trajetória na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Mas o ponto de partida é Teodoro Sampaio, uma cidade do interior, na região de Presidente Prudente. Presidente Prudente. Foi lá que tudo começou. O senhor iniciou sua cooperação, então, em Teodoro Sampaio. Lá ficou por 10 anos. Depois mudou de residência e foi para Osasco, né? Certo. A nossa mudança para Osasco decorreu de transferência na área profissional, que nós tínhamos uma atuação na área de cartórios. Em um dos concursos, eu acabei sendo removido para a capital, região metropolitana, e no ano de finalzinho de 93, início de 94, nós fomos trabalhar e residir em Osasco, congregando já naquela época com o pastor José Amaro, que ainda continua como um abençoado pastor. Verdade, na cidade de Osasco. Verdade, pastor José Amaro, figura. E aí depois o senhor mudou novamente a sua cooperação e foi para o Parque São Lucas, e lá ficou 11 anos. Qual foi o momento que o senhor conheceu a irmã Késia? Essa pergunta sua é muito boa, viu? Muito boa. Um beijão para minha esposa, que eu tanto amo. Amém. O pastor Edson Melo, meu sogro, ele foi transferido para Teodoro Sampaio e assumiu a igreja e foi o presidente da igreja em Teodoro Sampaio. E naquela ocasião já estava lá, líder de jovens, porteiro, então diácono, secretário da igreja, já trabalhava no cartório da cidade. E foi nesse período de 3 anos do pastor Edson que nos conhecemos e ficamos noivos. E no primeiro ano de noivado, o pastor Edson retorna para São Paulo e o Paulo Moraes ficou sozinho lá com a aliança na mão. Olha. E a irmã Késia retorna para São Paulo com o pai a 660 quilômetros. Imagine, sem celular, não tinha nem como bater e sem voltar, WhatsApp. Né? Muito longe para bater e voltar. Não tinha esse meio de conversar. Tinha que ser mesmo no telefone ou então na carta. Isso foi no ano de 89, 90. Puxa vida. E aí o senhor foi... Aí quando veio para Osasco, aí retomaram. Sim, quando nós chegamos em Osasco, nós nos casamos... Já estava casado, né? Casamos em 92, aqui no Belenzinho, e residindo lá em Teodoro. E 92, 93, 94, quando mudamos para Osasco. E ficamos ali 3 anos e depois desse período fomos para Parque São Lucas por 11 anos. E a sua formatura no direito foi em Teodoro Sampaio também? Já em Teodoro? O senhor já era formado? A graduação em Direito foi em Presidente Prudente. Ah, tá. Teodoro Sampaio, uma cidade próxima a Presidente Prudente. E no ano de 88, eu colei grau em 88, na Instituição Toledo de Ensino. É uma faculdade de Direito, até hoje, muito respeitada e com uma média alta do MEC até hoje. Foi no ano de 88 que nós nos formamos. Mas pelo fato de trabalhar em cartório, havia um impedimento, né?
quem trabalha em cartório É não verdade. pode atuar na advocacia. Então, mesmo já formado, mas esse tempo que ainda estava em cartório, havia esse impedimento para exercer a advocacia, a militância, como nós chamamos. Né? Entendi. Então, Teodoro Sampaio, Osasco, Parque São Lucas, 11 anos, né? Só em Parque São Lucas. Aí depois, já como pastor setorial, o primeiro setor que o senhor dirigiu foi o setor de Vila Carrão, onde o senhor ficou por 5 anos. Depois, mais 7 anos no setor de Pinheiros, também como pastor setorial. E, finalmente, desde abril de 2022, segue como pastor setorial em Itaim Paulista, setor 53. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: existe muita diferença, pastor, entre os públicos assembleanos em cada lugar? Ou ovelha é ovelha em qualquer lugar? Olha, cada região tem a sua característica. Então, nós estamos falando de interior do estado, falamos aí de Osasco, depois Parque São Lucas, que já é Zona Leste, Já está aqui do lado. depois Vila Carrão também, que está ali próximo da Penha, mais Zona para o lado Leste de também. Itaquera. Falamos aqui de Pinheiros, na região de Butantã, onde nós ficamos, a Zona Oeste, e agora na Zona Leste. Né? Então, cada igreja tem a sua característica. Né? São situações do lugar, do povo que ali reside. Mas os crentes assembleianos, é muito fácil de trabalhar com eles em qualquer região, seja interior, seja Zona Oeste, Leste, Sul ou Central, porque nós temos um modelo. Nós temos um formato já de muitos anos. O pastor José Wellington nos passa, nos ensina. E o Belém é uma escola, não é? É. E partindo daí a gente procura trabalhar dentro dessa linha. É só seguir o modelo, Então né, é só pastor? seguir o modelo. Né? Mas é aquilo que eu estou dizendo, cada região tem as suas características. Sim. Né? É como o Brasil, né? Sim. Modo de falar, comportamento. Mas, em resumo, não há dificuldade. Nosso povo é um povo bom, povo amável. É trabalhar, dar continuidade àquilo que você encontrou, procurar melhorar É verdade. aquilo que você encontrou na região, no setor, na igreja onde você chegou. É Eu só verdade. queria destacar que a passagem por São Lucas, lá na época, era o pastor Pedro Alberto Santana, e por bondade do ministério, eu o ajudei como co-pastor por 11 anos, né? Aliás, 13 anos, lá no Parque São Lucas. E ao sair de lá, fomos para Vila Carrão, substituir o pastor Antônio Guilherme, que na época jubilou. Quando fomos para Pinheiros, onde ficamos 7 anos também, eu tive a honra de substituir um honrado pastor do Ministério do Belém, o pastor Paulo dos Santos, Sim. que já estava lá há 20 anos e tinha realizado um grande trabalho. E agora nós estamos ali no setor do Itaim Paulista, Zona Leste, um abençoado setor, e tive a honra também, a felicidade de substituir um pastor conhecido e respeitado, que é o pastor José Prado Veiga, que passou 7 anos por lá. Antes dele, pastor Elias Camilo. Isso. E outros pastores respeitados no nosso ministério. Né? Um setor respeitadíssimo, um setor muito bom, muito grande, com muito público, com muito crente. Muito corintiano. Muito corintiano, né? Gente boa. Setor de Itaim Paulista, já tive a oportunidade de estar lá, realmente uma grande bênção. Pastor Paulo, explica um pouco para os nossos irmãos, um pouco sobre a sua atuação à frente do jurídico, do Ministério do Belém, da Confradesp e da CGADB, por favor. Irmão Geisel, tanto a igreja como a convenção estadual e a convenção nacional, são instituições que têm seus estatutos, né? Tem quadro de funcionários, e isso fatalmente geram demandas, geram contratos e também, às vezes, algumas demandas judiciais, né? Que exigem a participação de um profissional da área do direito. E pelo porte da nossa igreja, vamos falar da Igreja Ministério do Belém, as demandas são diárias. Viu? A igreja ela compra imóveis, ela faz locações, várias locações, né? Ela tem um quadro de funcionários. A igreja como instituição, ela quase que todos os meses, isso aí ao longo da sua história, são contratos e documentos que precisam ser analisados, precisam ser
submetidos a um profissional da área do direito para trazer essa segurança. E por conta disso, eu recebi o convite do pastor, já 25 anos atrás, para acompanhar mais de perto aqui na capital os contratos, compra, alocação e acompanhamento de demandas junto à prefeitura, Ministério Público, atendimento de advogados, licenciamentos, né? E junto à Convenção Estadual, que é um órgão que coordena a igreja e pastores no estado de São Paulo. Muitas vezes isso envolve a questão de abertura de campos, mudança de pastores, jubilação de pastores, orientação para os pastores no interior, e a convenção ela dá esse suporte, ela tem uma comissão jurídica, também recebi, por bondade do ministério, o encargo de presidir a comissão jurídica da convenção estadual. Tem outros advogados também que nos auxiliam, o pastor Manuel Júnior, o pastor Benjamin Tibutino, o pastor Cláudio Oliveira, e também o pastor Neto faz parte quando pode, né? Na Convenção Nacional já é um órgão que acompanha todas as convenções do Brasil. E nós temos as reuniões anuais, as convenções a cada 4 anos para eleição. E há também um corpo jurídico que acompanha, nível Brasil, as demandas que envolvem a Convenção Geral, presidida pelo pastor Wellington Júnior. E por bondade de Deus, estou já também há muitos anos, faço parte da Comissão Jurídica da Convenção Nacional, como vice-presidente, que a comissão é presidida pelo pastor Eliezer, e mais outros colegas advogados, pastores também, que fazem parte, né? É muito trabalho, né? Muito... Olha, o senhor falando assim, realmente é muito encargo, muito trabalho, muita coisa a se fazer nos 3 níveis, né? Sim, e tem uma demanda diária que hoje o patrimônio muito bem reestruturado, com uma equipe. Tem o irmão André, que também é advogado, André Melo, mas por um bom tempo o departamento de patrimônio estava, o jurídico e patrimônio lá na Cotegipe, e é o atendimento diário dos pastores. As demandas aqui da nossa igreja, com prefeitura, com Ministério Público, com vizinhança, com barulho, com som, com reclamação. Então você tem aí uma ideia do volume de trabalho. Então, isso exige realmente a participação e uma assessoria. Então, hoje, o Ministério do Belém tem um departamento estruturado, o departamento jurídico, que eu coordeno. Nós temos hoje aqui interno o Paulo Henrique, também advogado, que faz parte da equipe, o doutor Efraim, há muitos anos, né? O próprio André Melo, que está lá no departamento de patrimônio, advogado, e outros advogados que já passaram por aqui, mas nós estamos já há 25 anos servindo aí o nosso ministério. É uma honra muito grande. Me sinto privilegiado, né, em ter tido essa oportunidade e procurar trazer essa segurança para a nossa diretoria, para o nosso ministério. É verdade. E Deus tem nos dado assim excelentes resultados e vitórias inacreditáveis, né? Situações que aos olhos da lei, do Código de Processo, praticamente perdidas. Mas eu tenho dito o seguinte, que há um componente espiritual em tudo que envolve a igreja. E temos conseguido reverter situações dificílimas no judiciário e trazendo aí uma vitória, um retorno, economia e proteção para o nosso ministério. Bom, o senhor já contou um pouquinho da sua história, da sua trajetória, do seu trabalho, e agora eu gostaria de saber de que forma o senhor esteve envolvido com a construção do novo templo. Bom, Geis, em relação à construção, porque aqui o tema é relatos da construção, né? Isso. Eu, conversando aqui contigo e pensando, nós precisamos voltar aí no ano de 2004. Ano 2004 foi o ano da compra da propriedade. E um prédio desse porte, uma construção desta dimensão, aqui na Radial Leste, no coração aqui do Belenzinho, com Brás e Bresser, não é? Ela traz assim um impacto. Ela traz assim uma mudança, né, no entorno dessa construção. As grandes reuniões que acontecem, o movimento de carro, o deslocamento de pessoas. Sim. E
a fiscalização do poder público, quando eu falo poder público, estou falando da Prefeitura de São Paulo, né? Uhum. Então, o que ela exige para as outras obras, ela exige para a igreja e até mais É. para a igreja. Então, você pode ter uma ideia, nesses 20 anos, né, desde a compra até o dia 15 de novembro, que já está aí, que será a data oficial dessa construção. Então, eu poderia comentar um pouquinho, conversar com você, Por favor. trazer alguns detalhes do que ocorreu de 2004 e até os dias de hoje, agora a inauguração, Por favor. para Assim, só para nós chegarmos aqui, sim, né? só para ilustrar, a construção é tão de grande porte que já teve gente que perguntou ao ver assim, né? A gente pega Uber aqui, um aplicativo. Ah, o que é isso? É um estádio? O que é isso? É um hospital? Uma vez perguntaram para mim, é um hospital? É. Né? Não deixa de ser, né, pastor? Então, as pessoas olham assim a grandiosidade e realmente ficam sem saber o que é realmente, né? Então, a gente não está falando de qualquer coisa, né? Como o senhor disse, causa um impacto muito grande na cidade, né? Na cidade. Então, isso vai desde o primeiro momento da escolha do local, né? Onde seria, Isso lá na década de 90. onde seria Uhum. esse futuro novo templo? É, Que o Belenzinho, há muitos anos, ali na Cotegipe 273. isso. E a escolha desse local aqui, quem conhece o bairro do Belém, um pouquinho da história dessa região, aqui era o prédio da Tapetes Bandeirantes, né? Então, toda uma negociação que se iniciou, a fase de contrato nós acompanhamos, e toda aquela pesquisa documental, depois de superada a fase de contrato e os pagamentos, você vai para a fase da escritura. Para ter uma construção como nós temos hoje, para que ela seja regular, então o primeiro ponto é você ter a escritura registrada do imóvel em nome da igreja. Esse é o ponto, É é o o primeiro ponto. ponto de partida. Parte daí. A partir da escritura registrada, segue a aprovação do projeto, Tá. né? E esse projeto ele nasceu do coração do pastor José Wellington. Todos nós sabemos, ele nos conta, né, como Deus mostrou a ele como deveria ser esse templo. A partir daí, a planta ela segue para a prefeitura e é submetida àqueles processos de análise e aprovações. Uhum, Depois dessa aprovação, é emitido o alvará de execução. uhum. Depois você tem que aguardar um outro alvará, que é o alvará de início de execução de obra. Antes disso, nada pode ser feito. É. Depois de todas essas aprovações, segue-se a análise de estudo de solo. Porque nós temos aqui nesse prédio 3 subsolos, e esses subsolos demandaram análise profunda, né? E relatórios e pesquisas, né? Autorizações dos órgãos do meio ambiente, para saber se este terreno, se este imóvel poderia suportar um prédio, É, né, da dimensão que nós iríamos construir aqui. sim. Então, a partir daí dessas aprovações, que se deu o start, que seria propriamente o início das fundações, né? Que seria exatamente o começo da construção. Uhum. E Então, tudo isso você passou pelo jurídico. você veja que tudo isso aí teve uma análise. A partir daí, no decorrer da construção, foram várias reuniões com os órgãos de fiscalização. Olha, Prefeitura, Ministério Público. O Ministério Público tem um departamento que acompanha o impacto no trânsito e no entorno da construção. E o Ministério Público exigiu várias adequações na planta. Mudanças, né, de entradas e saídas. Sim. Até a questão do espaço entre as vagas, né? Se a vaga... Olha só os questionamentos do Ministério Público. Ah, Mas ao membro da igreja estacionar, se ele abrir a porta do carro dele não vai bater na porta do carro? entendi. Olha lá, então, para você ter a ideia Do nível do nível de exigência, né? Mas não somente o Ministério Público, mas SPTrans, CT, os órgãos de trânsito. Então, todas essas
adequações exigiram reuniões e mudanças e documentos, as licenças necessárias para esta obra. Por quê? Por que isso? Nós reunimos aqui, hoje a igreja reúne aqui nos batismos, nos congressos, em torno de 6.000, 7.000, 8.000 pessoas. Sim. Então você veja, irmão Geisel, tem que ser uma obra segura, né? Completamente regular, do ponto de vista dos órgãos de fiscalização, prefeitura, Ministério Público, Bombeiro. órgãos de trânsito, bombeiro, não é? Para que a igreja ela funcione sem nenhum problema. Sim. Segura e atendendo aquilo que exige a legislação. Então, por isso que nós começamos aqui no ano de 2004 e veja que nós estamos agora em 2023, estamos chegando aí, depois de quase 20 anos, na fase de inauguração do nosso prédio aqui, o templo sede aqui na Dr. Fon. Passamos por uma pandemia. Passamos por uma pandemia. Uma outra questão também, que foi exigido pela prefeitura, tivemos que fazer alterações no CNPJ, porque a nossa igreja funcionou por muitos anos na Cotegipe 273. E agora ela está na Dr. Fon 140, esquina com Alcântara Machado. Então houve a necessidade do pastor convocar uma Assembleia Geral e explicar aos membros da igreja que com a vinda aqui para Dr. Fon, haveria necessidade da Assembleia, dos membros reunidos numa Assembleia, com uma ata registrada em cartório, concordarem, aprovarem, eu não sabia disso, para se fazer alteração do CNPJ. E alterando o CNPJ vem uma série de alterações. Receita Federal, Fazenda Municipal, Estadual, no Fisco, INSS. Então, uma série de adequações que são feitas. E para isso tem esse acompanhamento diário, né? Entendi. Junto aí com outros departamentos, especialmente a área administrativa e financeira da nossa igreja. Entendi. Pastor, o fato da construção dessa envergadura, desse tamanho, e por um longo período, quase 20 anos, como o senhor disse, nunca ter sofrido um acidente, agora falando dos funcionários da obra que aqui tiveram, né, que ainda estão aqui, né, trabalhando, isso pode ser considerado um testemunho, um milagre, na sua opinião? Sim, sem dúvida, mas você me faz lembrar aqui, Jason, e é preciso reconhecer isso e parabenizar algumas pessoas, né? Tá. Para chegar a esse resultado, o pastor José Wellington teve o cuidado, pra você ter uma ideia, essa construção envolveu a formação de uma equipe e um escritório de contabilidade, né, e de gestão que acompanha até hoje tudo que diz respeito a documentos, notas fiscais. A Igreja do Belém, ela tem um arquivo e registro de toda a documentação. Se você quiser saber de compras, de aquisições, de contratos, de pagamentos da obra, isso está à disposição, está em mãos. Legal. Não é? Nota fiscal. Então houve esse cuidado, Muito bom. tudo contabilizado, tudo registrado, tudo com nota fiscal, tudo com contrato em nome da igreja, os funcionários da obra registrados ou contratados, os terceirizados, Sim. tudo no mais completo rigor, dentro do que a lei exige. Transparência. Com transparência, né? Um outro cuidado foi a pessoa do pastor Adeli Geraldo, que desde o início acompanhou essa obra aqui pessoalmente. Foi um administrador geral, administrador, né? Palavras dele aqui mesmo. geral. E com a chegada da gestão, o irmão André, e o departamento financeiro, e isso trouxe assim uma segurança, uma transparência. Então é preciso deixar isso registrado. Porque alguém passa aqui pela avenida e aquilo que você comentou, né? Mas o que é isso? É um hospital? Isso é um estádio? Não, é uma igreja. E as pessoas, quando vêm e visitam o templo, ficam assim impressionadas pelo porte da construção. E essa segurança, esse cuidado que o pastor José Wellington tomou, e a administração da igreja, e ter essa regularidade. E junto com essa observação, são 20 anos. Quem lida com obra
quem lida com construção sabe que é quase que inevitável um acidente de trabalho, um funcionário, uma queda. É. Mas, graças a Deus, e isso eu posso dizer que tem sido a boa mão de Deus sobre esta igreja, esta obra, o pastor José Wellington, toda a diretoria, todos que estão envolvidos, Uhum. e Deus tem nos guardado, né? E eu creio que vai continuar desta forma, Sim. né? Agora que falta pouquinho. Sem nada assim que trouxesse qualquer prejuízo, algo grave para uma obra desse porte, dessa natureza, desse tamanho, desse peso aqui, que realmente mudou a cara aqui do bairro, né? Uhum. Em termos de Belenzinho, podemos dizer que é um cartão postal aqui Sim, eu escutei muito isso aqui, do entrevistando os bairro do pastores. Belenzinho. Esse prédio sede é como uma referência, né? É verdade, É do prédio sede o Belenzinho. é verdade. Portanto, nós podemos dar esse testemunho. Uhum. Esse testemunho. E eu continuo crendo que vamos continuar também vivendo tranquilamente, sem nenhuma ocorrência, nenhum acidente, Amém. nada de grave, porque isso aí tem oração e tem a bênção de Deus Amém. sobre essa obra. E qual que é o seu sentimento, pastor, ao ver o templo construído e finalizado? Qual é o seu sentimento? Olha, eu tenho 40 anos na Assembleia de Deus e eu acredito que eu vou somar com outros pastores veteranos, né? Que tem 50, 60, o nosso presidente que está aqui somente na diretoria já há 62, 63 anos aqui na nossa igreja. O nosso sentimento é de gratidão, o nosso sentimento é de sentir assim honrado de poder viver esse tempo, Uhum. de poder dizer para os nossos filhos e netos, assim, olha, eu estava lá no dia da inauguração, olha, eu acompanhei a compra, eu pude ver os primeiros tijolos, o primeiro Sim, concreto, né? fiz parte, né? A gente fez parte dessa história. É. E, na verdade, irmão Geisel, o Ministério do Belém já está indo para 100 anos em São Paulo. E você conhece bastante a história da Assembleia de Deus no Brasil, especialmente aqui em São Paulo. Uhum. Então, essa igreja que começou na Alcântara Machado, foi para Cotegipe e vem aos poucos dos bairros para os grandes centros, né? E hoje nós chegarmos a ter a quantidade de templos e imóveis aqui, capital e região metropolitana, a igreja ela chegou a uma situação, a uma condição que havia necessidade de ter um templo que pudesse abrigar os irmãos. Você sabe as reuniões, os congressos, os batismos que acontecem, né, dos novos membros, né? As reuniões de convenção estadual e até a convenção nacional têm usado esse prédio. Então nós não tínhamos assim um espaço, né, para receber, por exemplo, 1000 veículos. Onde estacionar 1000 veículos? É. Hoje nós temos um prédio que comporta 1000 veículos estacionados. Nós não tínhamos um auditório para 6.000 pessoas sentadas. Não. Então, quem participou daqueles congressos e festas na Cotegipe, você deve ter lembrança, né? Lembro. Nós ficamos ali, em pé, É verdade. dando glória a Deus, ali encostado na parede, não é que você não podia Colocava mover um o telão pé. ali fora e Se movesse o pé, alguém colocava no não lugar. sem um estacionamento, e os irmãos deixando seus carros ali na rua, e aquela dificuldade, né? Multa, assalto, aquela... Então, tudo isso passou. Passou. E hoje, a Assembleia de Deus tem que sempre fazer menção a isto, né? O trabalho, a sábia direção, a direção segura do pastor José Wellington, né? Que teve essa visão, né? Teve, assim, a fé para dar o início Uhum. e conduzir essa obra até hoje. E hoje nós temos esse prédio que é conhecido em todo o estado de São Paulo, no Brasil. E o comentário das pessoas que passam aí, né? Realmente
graças a Deus, nós estamos muito felizes Amém. de fazer parte, de viver essa realidade, né? Um sonho que se tornou realidade e poder estar aqui no dia 15 de novembro com os irmãos, com a nossa igreja, Sim. e todos juntos Sim. adorando a Deus. E acho que nós precisamos colocar também aqui, alguém pode perguntar, mas onde é que a Assembleia de Deus foi buscar recursos? Alguém pode passar por aqui? Boa pergunta. E perguntar assim, mas houve algum financiamento do BNDES? De onde vem o recurso? Porque quem trabalha com construção sabe o que é levantar um prédio desse, né? E isso é uma fala do nosso pastor José Wellington. Aqui não tem verba pública. Aqui não tem empréstimo do governo. São os dízimos e as ofertas dos nossos irmãos. Então, isso aí é motivo, isso nos enche de satisfação, né? De gratidão a Deus e o reconhecimento dos nossos irmãos que contribuem, que trazem a sua oferta, o seu dízimo. E está aí o resultado para todos nós. Essa casa é nossa. Essa casa é da Assembleia de Deus. É verdade. De todo o povo assembleiano. E aberto aí para todas as pessoas para quem quiser que desejarem visitar. Amém. Pastor Paulo, como última pergunta, eu gostaria de falar sobre as novas gerações. O senhor tem 4 filhos e eu gostaria de perguntar, já que o senhor tem essa nova geração dentro de casa, como é que eles veem essa instituição quase centenária, como o senhor disse, em 2027, daqui a pouco tempo, completaremos 100 anos aqui em São Paulo. Como é que eles veem essa instituição nesse novo tempo, prestes a completar 100 anos? Olha, eles vêm com satisfação, com reconhecimento, com respeito, e são, assim, assembleianos por dentro e por fora. Que legal. Nossos filhos têm 19 anos, vão fazer 20 anos agora, ano que vem, né? O Matheus, a Júlia e a Isabela, trigêmeos, né? E tem a Sara, que vai fazer 17. Mas eles, mesmo vivendo nesse tempo, nessa geração conectada, nessa geração digital, mas são, assim, frequentadores da igreja. No Itaim Paulista, aqui, nos trabalhos da sede. E sempre passamos para os nossos filhos esse respeito com a igreja, esse respeito com a tradição, os mais antigos, né, com a história da igreja, e deixando os nossos filhos, assim, muito claro para eles, né, que eles darão sequência. E nós vamos passar. No meu caso específico, eles são filhos e netos de pastores. É verdade. Então, os meus filhos são filhos e netos de pastores. E eles conhecem bem a Assembleia de Deus desde sempre, né? E amam a Assembleia de Deus, são apaixonados pela Assembleia de Deus e têm contato e amigos na faculdade, de várias outras igrejas, né? Mas sempre deixaram muito claro a posição deles, né? De assembleianos, de pentecostais, né? Então, eu estou, assim, muito tranquilo em relação a isso. Eu falo no meu caso, né? E eu espero que essa geração que está aí, né, olhando para o que foi construído, Geisel, para o que foi feito, né, eles entendam que essa continuidade será com eles. A base está aí, né, os princípios estão aí. Então, é continuar e melhorar o que está sendo, o legado que está sendo passado para essa geração. Verdade. Que aí está, né? Verdade. Então, até aproveito e mando um beijão para o Matheus, para a Júlia, a Isabela e a Sara. Sim. E para minha esposa, a Késia, que também está ali todos os dias nessa caminhada. Um beijo para os filhos, um abraço para a esposa, a irmã Késia, minha amiga, né? Trabalhamos juntos na CPAD. E muito obrigado, pastor Paulo. Este foi o Relatos da Construção, podcast Relatos da Construção. Meu nome é Geisel de Paula. Eu conversei aqui com o pastor Paulo Rodrigues de Moraes, que nos deu a honra aqui de dar o seu depoimento neste podcast. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.